Antes da gente retomar o nosso estudo, o estudo que nós estamos fazendo, o Fernando ele achou que ele precisava de um direito de resposta. E eu não sei se ele sabia, mas eu estava falando de outra pessoa, outro Fernando, não era esse mesmo, né? Mas eu achei que era melhor não fazer o direito de resposta, porque o que ele disse vai piorar a situação. Sabe quando seu filho faz uma coisa errada e tenta resolver explicando? Parecia isso. Vocês querem que eu tente dizer o que ele falou? Por amor ao Fernando eu não vou fazer isso, tá bom? Vocês vão ficar curiosos mais um pouco. Queridos, nós estamos falando sobre um casamento que é centrado no Evangelho e aos poucos nós estamos observando o que a Escritura ensina sobre essa lógica e essa mentalidade do Evangelho nas nossas relações, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com os outros, incluindo os nossos cônjuges. Mas agora é hora de fato, entrar de maneira mais direta a orientações explícitas da Escritura a respeito do casamento. E nós vamos começar falando sobre as mulheres, porque, como diz as Escrituras, as damas vêm primeiro, não é isso? Não, brincadeira, gente, não diz isso na Escritura, tá? Mas nós vamos seguir o argumento de Paulo, e ele começa com as mulheres. E eu fui informado agora há pouco que se o pessoal soubesse que as esposas eram nesse momento, né, alguns maridos teriam vindo com blocos maiores para fazer anotações, né? Mas eu queria dizer para você que está se sentindo feliz, que a primeira mensagem de amanhã é sobre os maridos e a sua esposa que vai vir com um bloco de anotações. Fora o que ela já tem, que ela tem guardado em casa para vocês também. Mas antes de iniciar, vamos orar? Deus, muito obrigado pelo privilégio de voltar a ler a Tua Palavra e voltar nosso coração para o Senhor. Nessa manhã, novamente, Senhor, nós pedimos que a Tua Palavra seja apresentada, Senhor. Nós queremos ser transformados por Ti, pelo Teu ensino, e o nosso desejo é sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, nós pedimos novamente, Senhor, use esse tempo para transformar as nossas vidas e use essa mensagem, Senhor, para instruir, Senhor, a cada um de nós, especialmente as nossas irmãs, aquilo que o Senhor espera delas e como que elas podem responder a essa vida marcada pela presença do Evangelho, por esse novo modo de pensar, esse novo modo de viver. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não sei se você tem acompanhado nos nossos dias as grandes movimentações relacionadas à mulher, à imagem da mulher, à proposta da mulher. Se você for para o cinema, você vai descobrir que a imagem da mulher no cinema é uma mulher poderosa. De alguns anos para cá, a ideia de um personagem feminino central forte, ela se transformou em um gênero cinematográfico. Se você entrar no seu aplicativo de filmes, é possível que você consiga escolher temas, filmes de ação, filmes de comédia, filmes de família. E lá tem uma categoria: personagens principais femininos e fortes. A ideia é que você vai escolher filmes que foram produzidos para projetar a imagem dessa mulher que é poderosa. A Mulher Maravilha é só uma dentre essas muitas mulheres que hoje fazem filme de ação. Hoje em dia, filme de ação parece filme de comédia. Vocês já perceberam isso? Que essa mulher protagonista feminina forte, 1,55 m, 49 quilos, derruba homens de 1,90 m e 120 quilos com um chute rodado. Você olha para ele e fala assim, não é possível que alguém vai acreditar nisso. Mas nos filmes as mulheres estão mais poderosas do que nunca. Se você gosta de filmes policiais, como eu gosto, se você prestar atenção, as mulheres são geralmente chefes de departamento. Elas são chefes de um departamento onde elas vão cuidar das investigações, elas são as líderes que tomam a frente, ou elas são um protagonista feminino forte, que está lutando contra o antagonismo dos homens e a opressão masculina na sociedade, que se manifesta em crimes hediondos contra as mulheres e na opressão de um sistema policial que é contrário ao sucesso das mulheres. Vocês já assistiram esses filmes? A retórica dos filmes que nós assistimos é que as mulheres elas são poderosas ou elas estão sofrendo debaixo de uma opressão, mas o poder da mulher sempre está lá. Ela é
mais sagaz, mais poderosa do que todo o sistema. Assisti um filme esses dias que era muito engraçado, era a história de um garoto que trabalhava para o serviço de inteligência dos Estados Unidos e, por uma coincidência, uma menina envolvida em toda a trama. E são os conselhos sábios dessa garota de 20 anos, que são mais inteligentes do que todo o conhecimento da inteligência americana, e é ela que consegue, pelos conselhos que ela oferece, pegar os terroristas. Eu falei, incrível isso. Eu acho que a gente precisa ter 16 anos para acreditar nisso, mas incrível o filme. Nós vivemos em um mundo onde a imagem da mulher com consistência e com constância tem sido de que elas são poderosas, de que elas fazem o que elas querem, de que elas vivem do jeito que elas quiserem. Aliás, empoderada é uma palavra do momento. Elas não são somente poderosas, elas são empoderadas, elas estão no mercado de trabalho, elas estão trabalhando nos níveis do CEO, estão no CEO, estão nos níveis mais altos das empresas. Hoje as empresas estão definindo percentual de posicionamentos de cargos de liderança baseado em gênero. Mulheres estão sendo prestigiadas para demonstrar a sua capacidade, o seu poder. E essa luta por mostrar que ela é poderosa, que ela é empoderada, leva para ela uma imagem de respeito. Nunca antes na história desse mundo a gente teve tantas mulheres poderosas, empoderadas e respeitadas. Pelo menos é assim que a mídia quer que a gente pense, pelo menos é assim que os jornais querem que a gente acredite, pelo menos é assim que a retórica ou a narrativa dos nossos dias nos informa. Você já parou para perceber que isso é apenas parte de um retrato de algumas mulheres de elite? E que esse retrato empoderado, poderoso e respeitado não se traduz em todas as mulheres da nossa sociedade? Que não existe espaço para todas as nossas mulheres nos níveis mais altos? Mas de que a mentalidade de poder e de busca tem feito mulheres de todas as classes viverem correndo atrás do seu dia ao sol? Fazendo com que mulheres se desgastem, se desdobrem, se doem por causas profissionais, porque elas acreditam que elas merecem o mesmo respeito, porque elas têm o mesmo poder e o mesmo empoderamento? Você já percebeu quantas mulheres têm largado suas casas, os seus lares, seus casamentos, vivendo vidas solitárias, para correr atrás de prêmios que talvez elas nunca vão alcançar? Porque não existe lugar para todo mundo no topo, embora seja essa mensagem pregada consistentemente para as nossas jovens. Que as mulheres de periferia não têm acesso a esses benefícios. Que as mulheres de classe média vivem divididas entre os seus benefícios e as suas responsabilidades. A verdade é que a retórica desse mundo a respeito de vocês, mulheres, tem sido injusta demais. E tem colocado sobre vocês fardos pesados. Fardos que vocês estão carregando, porque no ambiente cultural dos nossos dias, vocês acreditam que é a melhor decisão a ser tomada, porque é a decisão que todo mundo toma, porque é o caminho que todos trilham. Mas que peso cruel a nossa sociedade tem colocado nos seus ombros. Quando nós olhamos com mais atenção a imagem da mulher na nossa sociedade, nós encontramos reportagens como essa. Prescrição de antidepressivo para mulheres cresce 42%. De acordo com um levantamento realizado pela ProntMed, que atua com foco de organização de dados clínicos, o setor registrou um aumento de 42,71% no número de prescrição para mulheres de antidepressivo e medicamentos para insônia. Ao comparar com o primeiro e segundo semestre de 2001, o crescimento foi de 14%. Essa retórica da mulher poderosa, empoderada e respeitada, fazendo com que as mulheres percam a sua saúde para correr atrás de benefícios, de vantagens, que às vezes o seu próprio corpo não consegue carregar. E então, deprimidas, cansadas, elas se entregam aos remédios para dormir, para acordar e para aguentar as pressões do dia. Nunca antes na história da nossa sociedade nós tivemos tantas mulheres tristes. Nunca antes nós tivemos tantas mulheres sem alegria de viver a vida como nós vemos nos nossos dias. O fardo colocado sobre vocês é pesado demais. Nós encontramos notícias como essa também. Por que as mulheres estão infelizes,
frustradas, insatisfeitas com a sua vida amorosa e sexual. A reportagem, tentando explicar o porquê que elas estão assim, diz: não existe clareza entre o que é considerado normal ou desviante, certo ou errado, saudável ou tóxico. Com as novas redefinições de relacionamentos, ninguém mais sabe onde estão os limites. Ninguém mais sabe a diferença entre um amor genuíno e um sexo que viola a dignidade da mulher. Por quê? Porque o nosso mundo diz que promiscuidade é saúde. Porque o nosso mundo diz que vida sexual livre é liberdade. Onde está a linha do abuso? Onde está a linha de uma sexualidade saudável? Qual papel cada um executa nesse processo? A sociedade não sabe mais. Nunca, como hoje, homens e mulheres foram tão parecidos e, ao mesmo tempo, tão distantes em termos de comportamentos, visões no mundo dos desejos. A mulher poderosa, empoderada e respeitada da TV, na sociedade é infeliz, frustrada e insatisfeita. No mesmo artigo, a jornalista diz que uma das razões que ela está frustrada e insatisfeita é porque agora, no seu mundo individual, agora nesse processo de galgar novas posições, a régua das exigências subiu. E pode ser, porque nós também vivemos uma geração de homens panacas. E as nossas mulheres têm sofrido com homens panacas. Mas não é só isso. Porque se a régua está tão alta, por que ela é incapaz de distinguir entre o certo e o errado? Ou por que ela não eleva as características de caráter e de verdade e não as estripulias que a pessoa diz que gosta no ambiente íntimo? A nossa sociedade colocou um peso tão grande sobre as nossas mulheres que hoje elas vivem em crise para conseguir definir o seu próprio sentido e propósito. E na inabilidade de ser provedora do seu próprio sucesso ou provedora do seu próprio propósito, as mulheres estão sofrendo amargamente a retórica de um mundo que não só destrói sua identidade e propósito, mas também destrói seus casamentos. A mulher poderosa, empoderada e respeitada é líder de pedidos de divórcio no país. A mudança de comportamento das mulheres que buscam cada vez mais satisfação imediata, sem muito compromisso com a estabilidade nas relações e o aumento nas participações do mercado, estão diretamente relacionados com uma nova postura do casamento. As mulheres lideram os pedidos de divórcio do que os homens, quase 3 vezes mais. Pedidos de divórcios iniciados por mulheres do que divórcios iniciados por homens. Como que ao mesmo tempo a mulher pode ser tão poderosa, tão empoderada e tão respeitada, e tão frustrada, tão insatisfeita, que nenhum dos seus relacionamentos de casamento tem valor e significado? O que está acontecendo é que a narrativa desse mundo colocada sobre vocês, minhas irmãs, é uma retórica de destruição da tua identidade e do teu propósito. E aos poucos, esses valores e princípios estão entrando na nossa mente, porque nós estamos nos acostumando com o som da narrativa desse mundo, porque nós damos muita atenção para a voz das nossas mídias sociais e os nossos jornais. E o que acontece? Hoje as nossas irmãs da igreja, vocês estão casadas, mas vocês estão profundamente confusas. Vocês estão confusas porque aquilo que o mundo diz para vocês é completamente diferente do que a Escritura espera de vocês. Vocês estão confusas porque vocês estão sofrendo a voz da narrativa desse mundo e de alguma razão encontrando alento nas mentiras que estão sendo proferidas sobre a sua identidade e o seu propósito, de tal forma que quando você olha para as Escrituras, você diz: isso é antigo, isso é passado, o mundo é novo, um novo progresso, um novo modo de viver. Nós precisamos mirar em coisas maiores, não aos antigos conselhos do passado, mas a novidade de vida desse mundo.
E eu sinto dizer para vocês, esse é o evangelho desse mundo, que promove uma nova vida nesse mundo. Uma vida que é contrária ao padrão que Deus tem para você. E que em Cristo Jesus é contrário à tua identidade como filha do Rei e o teu propósito como serva de Cristo. As boas novas desse mundo são mentiras que têm infiltrado no seu coração e que precisam ser removidas de lá pela verdade da palavra, pela verdade do Evangelho. Porque o que o Evangelho já tem nos ensinado até aqui é que nós, quando conhecemos a Cristo Jesus, nós abandonamos o nosso eu, as nossas preferências, os nossos valores, para adotar um novo conjunto de valores, um novo propósito dado por Cristo Jesus, para vivermos uma novidade de vida de fato nova. Porque as verdades eternas da Escritura nos apresentam uma novidade de vida de verdade. Essas notícias e mentiras que nós estamos ouvindo, essa é a história da antiga serpente, que vem enganando o mundo desde sempre. A verdade do Evangelho é eterna, ela é atemporal, ela funciona para Paulo no primeiro século, ela funciona para os cristãos da cidade de Éfeso, e ela funciona hoje para eu e você, na cidade de Campinas, na cidade de São Paulo. Porque o princípio não está relacionado ao tempo, está relacionado a uma verdade que transcende as novidades que esse mundo pode inventar. Mas uma esposa que aprendeu que no Evangelho ela tem que escolher perder para ganhar, uma esposa que já aprendeu que a melhor maneira de viver um casamento abençoado por Deus é servir dentro de casa, sujeitando-se uns aos outros, considerando o marido como superior a ela mesma. Essa mulher precisa tomar mais uma decisão, de acordo com o apóstolo Paulo. E agora ela vai precisar escolher respeitar o seu marido. E esse princípio se parece com o exato oposto desse mundo. Porque nesse mundo você aprendeu a exigir respeito. As pessoas têm que respeitar você pelas suas conquistas, pelo seu trabalho, pela sua posição social, por aquilo que você já conquistou. As pessoas têm que respeitar você porque você é mulher. E como mulher você merece respeito. Toda mulher tem o direito de ser respeitada. Mas o Evangelho vai dizer, se você quiser ser uma mulher agraciada por Deus, uma esposa que vive um casamento centrado no Evangelho, você vai precisar escolher respeitar o seu marido. E eu digo escolher, porque cá entre nós, nem todo mundo casou com homens que você fala, puxa, que irrespeitável, hein? Nossa, que nobre senhor me casei. Talvez você esteja olhando para o seu lado agora e fala assim, sim, o mundo tem sofrido com homens panacas, e eu casei com um que me deu mais 2. Mas a atitude de escolher respeitar não tem nada a ver com o mérito do seu marido. Tem tudo a ver com a sua relação com Cristo Jesus. Você vai escolher respeitar o seu marido não porque ele é super incrível, porque nós não vamos resolver uma mentira com outra. O Evangelho nos ensina a realidade e a verdade como ela é. E talvez ele seja um homem em processo de transformação, especialmente vocês mais novos, que casaram mais cedo, que são meninos ainda, que precisam crescer na vida, que ainda não viraram homens de verdade. Mas você vai escolher respeitá-lo, por quem Deus pode fazê-lo se tornar. Porque se o seu marido também ama o Senhor, ele também vai crescer com ele. E você não ama pelas características que ele tem, mas pelo projeto que Deus tem por realizar na vida dele, através da sua vida. Escolher respeitar é uma postura profundamente nova, porque é exatamente assim que o Evangelho vai nos ensinar.
o Evangelho de Cristo Jesus nos ensina que agora nós temos um novo modo de viver, como nós já vimos. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram novas. As coisas antigas são as coisas desse mundo. As coisas antigas são essas narrativas que dizem quem você é, que definem a sua identidade e propósito. Essas são as coisas antigas que têm que ficar para trás. São essas as coisas do passado. Agora, em Cristo Jesus, nós temos um novo modelo, uma nova proposta, uma nova vida. A proposta do Evangelho é sempre abandonar aquilo que pertence ao mundo. O que pertence ao mundo é antigo. A verdade do Evangelho nos oferece aquilo que é novo. Nós abandonamos o mundo e o modelo do mundo, e nós adotamos o modo e o modelo do Evangelho. Mas então, meus irmãos, qual é a proposta que o Evangelho tem para cada uma de vocês? Em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24, nós lemos: Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. É verdade que às vezes nós temos alguma dificuldade, ou pelo menos vocês têm alguma dificuldade de ler esse texto. Porque para algumas de vocês que foram doutrinadas pelas narrativas desse mundo, a ideia de se submeter ao seu marido parece algum tipo de patriarcado. Parece algum tipo de modelo de vida que você já viu de alguma maneira distorcida na história dos seus avós, dos seus pais, e que causa repulsa em você. A sujeição ensinada nesse texto e pervertida às vezes pela igreja e por aqueles que adotam, gera na mulher contemporânea um desconforto de ouvir essas palavras. Porque é aqui que a verdade do Evangelho confronta as narrativas desse mundo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ou o apóstolo Paulo, não está nos ensinando um patriarcado dominador, onde a mulher é o seu capacho, que tem que ser pisada e tem que ficar quieta. Porque isso, que o nosso mundo chama de patriarcado, não é o que a Escritura chama de casamento. É que, infelizmente, alguns dos nossos irmãos do passado usaram esse texto como ferramenta de opressão para as nossas irmãs. E muitas mulheres sofreram caladas, porque elas entenderam que o lugar delas era ficar quietas e caladas dentro de casa. Que elas tinham que ser submissas e nesse sentido, subservientes. Mas não é isso que o apóstolo está ensinando aqui. Aliás, existe uma constante distorção apresentada em cima desse texto, que diz que a verdadeira feminilidade da mulher é encontrada na submissão. Isso também não é verdade. Aliás, o apóstolo Paulo não está dizendo que mulheres, vocês vão se tornar mais femininas quando vocês forem submissas. Porque não existe uma feminilidade propriamente bíblica. O que existe são mandamentos que homens e mulheres têm que viver. Eles são norteados por Cristo Jesus. E você, minha irmã, se ouvir os conselhos de Cristo Jesus e for mais parecida com Ele, você vai ser mais humana, porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou assim. A submissão não é o caminho da feminilidade. Aliás, eu gostaria de dizer para vocês e deixar bastante claro, ser submissa não é uma característica da feminilidade. Nós precisamos resgatar o conceito bíblico de submissão antes de falarmos sobre o que ela significa para vocês. Por isso eu gostaria que você lembrasse que o nosso Senhor Jesus Cristo não se tornou mais feminino quando Ele desceu dos céus para fazer a vontade do Pai. O nosso Senhor não foi mais feminino quando Ele foi submisso ao Pai. Porque submissão não é uma característica feminina. Submissão é uma característica de maturidade. Jesus Cristo manifesta sua perfeição e maturidade quando Ele vive uma vida exemplar de submissão ao próprio Deus. Aliás, os cristãos têm que se submeter aos líderes civis. Lembrem-se que todos se sujeitem aos governantes. E o cristão não se torna mais feminino quando obedece às autoridades. O cristão se torna mais maduro,
Porque esse governo civil vai exigir de nós coisas que nós não queremos fazer, coisas que nós não concordamos em fazer, mas nós vamos fazer porque nós somos seguidores de Cristo Jesus e nós nos sujeitamos às autoridades que temos. Isso não nos faz femininos, isso nos faz maduros. Ou quando Hebreus nos diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles. O conselho do autor da carta de Hebreus não é que nós sejamos mais femininos em relação aos nossos líderes religiosos. Claro que não. Ele está dizendo que nós precisamos ser mais maduros. E nós vamos obedecer e nós vamos nos submeter, porque isso é uma postura de maturidade. Isso é caráter cristão. Aliás, nos nossos relacionamentos humanos, nós vemos o apóstolo Paulo ensinar, nós não fazemos nada por ambição, egoísmo ou vaidade, mas nós humildemente consideramos os outros superiores a nós mesmos. Quando nós consideramos os nossos irmãos superiores a nós mesmos, nós não somos mais femininos, somos mais maduros. Porque submissão é um traço de caráter cristão, não um traço de característica feminina. Aliás, o apóstolo Paulo usa o mesmo termo para dizer sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O texto que nós acabamos de estudar usa a mesma palavra. Seria um equívoco pensar que o apóstolo Paulo está dizendo que homens devessem ser mais femininos no tratado da sua casa? Se nós entendêssemos que esse princípio se aplica também a homens. Mas como esse princípio é para toda a comunidade, homens e mulheres se sujeitam uns aos outros, não para serem mais femininos, mas para demonstrarem uma característica de caráter cristão, que é compatível com o exemplo de Cristo Jesus, que é compatível com o exemplo dos cristãos do passado, que se sujeitavam às suas autoridades civis e eclesiásticas, que é compatível com os relacionamentos cristãos, que nós consideramos uns superiores aos outros e não a nós mesmos. A submissão da esposa do marido não é uma característica de feminilidade. É uma aplicação do Evangelho para quem quer desenvolver uma característica de caráter de uma pessoa, de uma mulher madura na fé. Uma mulher no início da sua caminhada na fé, ela pode olhar para o exemplo ensinado aqui e, de acordo com as narrativas que ela escuta, ela dizer, isso eu não faço porque isso é patriarcado, isso é horrível. Uma mulher madura diz, esse é o exemplo de Cristo Jesus em relação ao próprio Deus. Ele é o meu modelo, Ele é o meu guia. E eu vou me submeter ao meu marido. Veja como Paulo diz, como ao Senhor. Não é porque o seu marido é a pessoa mais importante do universo, mas porque Deus o colocou como seu representante na sua casa. E você vai tratar o seu marido como você trata o seu Senhor. E Paulo explica o que isso significa. No final, no versículo 33 do capítulo 5 de Efésios, ele diz, cada um de vocês, maridos, ame sua mulher como a si mesmo, e mulher, trate o seu marido com todo respeito. A submissão da esposa é um traço de caráter que Cristo manifestou e deu um exemplo, que os apóstolos ensinaram, que os cristãos têm que exercer. Paulo só está aplicando essa nova mentalidade para a vida da casa, para a vida do lar. A novidade de vida é aquilo que Cristo exemplificou, pode ser vivido dentro das nossas casas. A sujeição da mulher ao seu marido é um ato de respeito. É um ato de respeito para com ele. A linguagem que Paulo usa é uma linguagem forte. Forte especialmente para nós, que não gostamos da linguagem do apóstolo. Mas o que ele está dizendo é, esposas, tratem seus maridos como vocês tratariam o próprio Senhor. Vocês já aprenderam a abandonar o eu? Vocês já aprenderam a escolher perder? Vocês já escolheram que tem agora que servir? Mas o como você vai fazer isso é como você estivesse fazendo para o Senhor.
tratar o seu marido com respeito, agora precisa ser desenvolvido no contexto do seu relacionamento. Vocês, esposas, precisam aplicar a verdade do Evangelho dentro da casa de vocês. Que essa verdade transpareça e se transforme dentro da sua casa, fazendo de vocês mulheres maduras no Senhor. Se nós pudéssemos definir uma forma de respeito, eu diria duas coisas. Você vai respeitar o seu marido quando você for a fonte do encorajamento e da coragem dele. Um dos grandes perigos de esquecer a posição de submissão e respeito que a mulher tem que ter com o seu marido é que ela funciona como aquela que desencoraja o seu marido. Ela trata o seu marido como panaca, ao invés de tratá-lo como o Senhor. Uma segunda palavra que eu diria seria usar palavras para ajudar você a ser um homem de Deus. Você vai respeitar o seu marido quando você agir de tal forma que ele cresça como o Senhor e ele amadureça na jornada dele com Cristo Jesus. Significa usar palavras para encorajar e dar coragem para o seu marido, porque a opinião de ninguém é mais importante para o seu marido do que a sua. Mas você não pode somente trabalhar para que ele seja um grande empresário de sucesso. Você tem que encorajar o seu marido a uma vida com o Senhor. E esse tipo de encorajamento é sutil, mas é transformador. Uma esposa que ora, uma esposa que lê as Escrituras, é uma esposa que convida o seu marido a fazer o mesmo. Uma mulher que se dedica à sua família, porque ela ama o Senhor, é uma mulher que constrange o seu marido a ser um homem que Deus espera que ele seja. Você respeita o seu marido, sendo exemplar nas coisas que você gostaria que ele crescesse e se desenvolvesse, porque isso é o oposto do conflito, isso é o oposto do combate, isso é o oposto da guerra. Esse é o exemplo que Deus espera da mulher madura em Cristo Jesus. Mas o que seria a forma de desrespeito? O que você não deveria fazer? Como esposa, quais são atitudes que você deveria evitar? Quais são posturas que você deveria evitar para não cair no oposto do ensino das Escrituras? Existem dois extremos muito perigosos. Os dois extremos têm muitas coisas no meio do caminho, mas esses dois extremos precisam ser evitados. O primeiro deles nós vamos chamar da esposa que é quieta e permissiva. É a mulher que entende que a submissão significa deixar o meu marido fazer o que ele quiser, permitir que eu seja um capacho do meu marido. Eu vou me jogar no chão para que ele passe em cima de mim, para que a vida dele seja boa. Esse tipo de quietude e permissividade é o oposto do ensinado pelo Evangelho, porque uma mulher madura jamais vai ver o seu marido pecando, errando diante do Senhor, com ela, com seus filhos, e ela vai ficar quieta diante disso. Essa mulher, ela jamais pode ser levada a pensar que ela não pode dizer para o seu marido: o que você está fazendo está errado. Especialmente se é uma violação clara da Escritura. Muitas mulheres do passado entenderam que submissão era ficar quieta, era deixar quieto. Mas o nosso Senhor nunca foi assim. Os apóstolos nunca nos ensinaram assim. Eles sempre foram amorosos em nos ensinar a verdade, mas eles sempre foram duros em confrontar o nosso pecado. E mulheres, dentro da sua casa, você pode ser luz para a sua família, se você aprender a usar a sua voz para encorajar o seu marido a ser um homem de Deus, ao invés de cobrá-lo por coisas que você gostaria que ele tivesse. É muito fácil para as mulheres cobrarem os seus maridos aquilo que elas gostariam que os seus maridos fossem ou se tornassem.
Mas uma mulher sábia, uma mulher madura, ela encoraja o seu marido a desenvolver. E ela confronta o seu marido com o erro. Ser quieto e permissivo, na linguagem dos adolescentes, a gente poderia chamar de pressão de grupo. Onde os adolescentes eles se comportam de uma determinada maneira porque eles estão preocupados com seu status. Entre adultos, às vezes, nós chamamos esse tipo de atitude de codependência. Aquela pessoa ela não consegue confrontar o equívoco do seu marido porque ela é codependente dele. A Escritura chama isso de temor a homens. Quando você teme mais a opinião do seu marido do que a opinião do Senhor sobre você, você corre o risco de ficar quieta e permitir que ele continue nas suas tolices. Imagine um marido gastando os recursos da família de maneira indevida para gastar com seus hobbies. Uma mulher submissa fica quieta ou ela levanta e diz: esse modo de gastar dinheiro é imprudente. Não está de acordo com o ensino de Deus a respeito da nossa mordomia financeira. Isso não está de acordo com o que a Escritura ensina sobre como cuidar e prover para a família. Você tem agido de maneira egoísta. Isso não é insubmissão. Isso é maturidade. Uma mulher submissa é uma mulher madura, que sabe confrontar os erros do seu marido, sem ser quieta e permissiva. Aliás, Provérbios nos diz o seguinte sobre o temor a homens: quem teme ao homem cai em armadilhas. O temor aos homens nos promove problemas que nós não conseguimos resolver depois. Nós temos tanto medo de começar que quando nós começamos, nós temos medo de manter. Nós temos medo de quebrar o vício ou o ciclo vicioso. Mulheres, não confundam a submissão bíblica com esse tipo de passividade, porque isso não é a submissão das Escrituras. Existe um outro extremo, por um outro lado, que é a mulher barulhenta e belicosa. Gente, essa mulher é uma mulher imatura e é terrível. É aquela mulher que fala o tempo inteiro, que critica o tempo inteiro. Essa é a mulher tola, que destrói o seu marido com as palavras. Essa é a mulher tola que está destruindo o seu lar, ao invés de usar suas palavras para fazer com que o seu marido tenha a possibilidade de se tornar o homem que Deus quer que ele seja, ela constantemente o destrói dentro de casa. Ela briga, ela bate o pé, ela reclama, ela confronta de maneira completamente equivocada, bate no lugar errado, teima com as coisas erradas. Essa mulher é o oposto do ensino das Escrituras também. Ser quieta e permissiva era um problema. A barulhenta e belicosa é o outro lado do problema. As Escrituras dizem o seguinte: a esposa briguenta é como gotejar constante em um dia chuvoso. É um inferno. Essa mulher que constantemente mina o seu marido e o destrói. Essa mulher pode ser empoderada nesse mundo. Ela pode ser vista como poderosa, mas para o Senhor, ela é um agente do inferno dentro da família, porque ela está fazendo o exato oposto. Essa é a mulher controladora, essa é a mulher mandona, essa é a mulher que atropela o seu marido, essa é a mulher que vai acabar empurrando para fora o seu marido de casa. Essa é a mulher que vai desprezar o seu marido por achar que ele é um frouxo. E essa é a mulher que vai perder o seu interesse por ele. E esse relacionamento vai ser vazio de amor, vazio de respeito, vazio de intimidade. Talvez ela se sinta bem com as suas amigas. Talvez ela se sinta valorizada pelas suas iguais. Mas a verdade é que o Senhor condena esse tipo de comportamento. Isso não é submissão. Essa não é a característica de caráter. Isso não é respeito. Sabe por que nós sabemos que isso está errado?
porque você jamais ousaria tratar Jesus Cristo dessa forma. Você jamais seria barulhenta e belicosa contra Jesus. Jamais você faria isso. E se você jamais faria isso com o seu Senhor, entenda, você vai ter que aprender a se submeter ao seu marido como se você estivesse se submetendo a Jesus Cristo. Se você não faria para Jesus Cristo, não faça para o seu marido. Se você entende que Jesus Cristo se voltaria disciplinarmente contra você por aquilo que você está pensando em fazer, não faça, porque a sua submissão, o seu respeito tem que ser como para Jesus Cristo. Então, o que seria respeito? Se você precisa evitar ser quieta e permissiva, ou quem sabe barulhenta e belicosa, quais são modos que você pode fazer para demonstrar respeito ao seu marido? Eu sugiro 3 coisas. Primeiro, o modo como você pensa ao seu marido. Vocês, mulheres, muito do que vocês fazem para os seus maridos reflete os pensamentos que vocês nutrem sobre ele durante o dia. Você quer ver um tipo recorrente de pensamento que pode passar no seu coração e pode ser profundamente destrutivo? Que você compara o seu marido com alguém que você acha que é um homem melhor que ele. Ah, meu pai não faria isso. Ah, conheço pessoas na igreja que não fariam isso. Desdém é uma forma recorrente de pensamento entre as mulheres que manifestam esse desrespeito que elas têm pelo seu marido. O meu marido é um inútil nessa área. O meu marido é um panaca nesse assunto. E enquanto você nutre esses sentimentos no seu coração, você se torna incapaz de manifestar respeito para ele. Deixa eu oferecer uma sugestão para você nesse assunto, mulheres. Escreva, tenha um diário das coisas boas que o seu marido faz. Não daquelas que você gostaria que ele fizesse. Não daquela lâmpada que faz 6 meses que ele não arrumou. O seu marido, por mais panaca que seja, ele tem alguma coisa que quando ele faz, você fala, isso é uma coisa boa que ele fez. O modo como ele tratou meu filho, com respeito, e o ensina a ser homem, isso é bom. O modo como ele tem cuidado da nossa família com as coisas financeiras, isso é bom. As horas extras que ele pegou para ajudar a pagar as dívidas que nós temos, isso é algo de valor, em um homem de respeito. Escreva as coisas boas que o seu marido faz. E lembre-se, nem todo mundo tem todas as virtudes. O seu marido não vai ter todas as virtudes que você gostaria que ele tivesse. Mas você também não tem. Ele também está devendo em virtudes para o Senhor. Mas as virtudes que ele tem, você tem que aprender a respeitar e elogiar. Mas seja realista. Não tente fazer isso somente para ganhar alguma coisa em troca, ou somente, quem sabe, para tentar usar como moeda de troca. Não fique inventando elogio onde não tem. O Evangelho não nos ensina a mentir ou manipular. Valorize o que ele tem. E comece a investir o seu pensamento, o seu modo de pensar. Não nas características que ele deixou de ter ou que você gostaria que ele tivesse. Mas foque naquelas que ele realmente tem. Coisas que o Senhor já tem tratado no coração dele. Uma segunda coisa que eu sugeriria para vocês é como que você sente a respeito do seu marido. Existem sentimentos que você tem a respeito dele que nem sempre você gosta de verbalizar. Existem emoções associadas ao seu marido
Que se ele é só uma pessoa comum, não um crápula, não um abusador, ele só é uma pessoa cheia de defeitos. Ele só é uma pessoa que precisa crescer em áreas da vida dele, como todos nós. Mas se você sabe que o seu marido precisa dessas coisas, deixa eu dar uma sugestão para você. Ao invés de tentar ser a professora do seu marido, ou tentar agir como sua mãe, dizendo para ele tudo o que ele tem que fazer agora, passe a orar pelo seu marido. Você identificou coisas que ele não tem? Coisas que faltam? Ore para que o Senhor o incomode. Ore para que o Senhor invada o coração dele, para que ele possa confessar o seu erro. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Como pastor em São Paulo, tive o privilégio de aconselhar muitos casais. Um em particular, a esposa tinha certeza que o seu marido tinha alguma coisa errada. Ela não sabia o que, ela não sabia o como, mas existiam algumas atitudes que faziam com que ela tivesse suspeitas importantes sobre falhas de caráter. Não existiam provas nenhuma em nenhum lugar, nem ela morando dentro de casa, ela somente achava. E nosso conselho foi: vamos orar por isso. Nós vamos orar para que o Senhor incomode o coração do seu marido. Porque se existe alguma coisa que nós nem conseguimos enxergar, nós conhecemos um Deus que sabe todas as coisas e conhece todos os nossos defeitos. Nós oramos por 3 semanas e 3 semanas depois ele me procura para abrir o coração e confessar desvios de caráter que tinham ficado escondidos em uma casca de religiosidade que nem a esposa que morava com ele dentro de casa era capaz de identificar. Quem convidou aquele homem para vir falar comigo? Foi o Senhor. Quem orou incansavelmente por ele foi a sua esposa. Isso é respeito. Isso é usar as nossas palavras para ajudar os maridos a se tornarem quem Deus quer que eles sejam. Existem falhas no seu marido? Seja uma intercessora de fé. Ore pelo seu marido como ninguém ora por ele. E por fim eu diria: o que é que você vai fazer por ele? Você já aprendeu a abandonar o seu eu. Você já aprendeu uma postura de serviço. Mas na prática, o que é que você vai fazer? Quais são as atitudes práticas que você vai mostrar, vai realizar para mostrar para o seu marido que você o respeita de verdade? Eu aprendi um princípio com um pregador famoso chamado Cláudio Duarte. Ele diz coisas que eu não tenho coragem de repetir. Mas ele disse uma coisa que é muito verdade. E eu vou dizer o que ele disse com as minhas palavras, porque eu não consigo usar as palavras dele, tudo bem? Ele disse o seguinte, e eu concordo. Se você quiser fazer alguma coisa para o seu marido, para mostrar que você respeita o seu marido, você vai alimentá-lo bem e você vai namorá-lo com constância. O que ele diz eu não posso repetir, mas esse é o princípio. O que ele quer dizer, em outras palavras, é que se hoje à noite você chegar no seu quarto de lingerie e uma pizza, 90% dos seus problemas foram resolvidos. É isso. Respeito para o seu marido é muito mais simples do que você está imaginando. Para nós, às vezes, sentar e comer uma comida juntos é algo... alguma coisa que a gente gosta, é algo que mostra respeito, cuidado. Às vezes é um evento, às vezes é um programa. Nós nos sentimos respeitados quando vocês manifestam interesse por nós. Nós nos sentimos desrespeitados quando o interesse parece materno.
Quando a esposa quer funcionar como mãe do marido. Isso para nós é profundamente desrespeitoso. Mas interesse genuíno de como foi o seu trabalho, me conta como está o panaca do seu chefe, é uma oportunidade de ter uma conversa que seu marido talvez só teria quando ele saísse com amigos do trabalho. E se você fosse a melhor amiga do seu marido, e a pessoa que o ouvisse falar enquanto ele fala do trabalho, mesmo que você não saiba quem são as pessoas, mesmo que você não tenha soluções para oferecer, mas se você parar somente nessas coisas periféricas, você vai perder uma grande oportunidade de ser um instrumento de bênção divina para o seu marido. Se você quer fazer algo pelo seu marido, comece você mesmo a buscar a presença do Senhor, para que você seja uma mulher cheia da capacitação do Espírito, para que você entenda que essa submissão mútua, essa sujeição é algo do Senhor, para que Deus faça de você uma mulher que respeita o seu marido. Se quer fazer algo realmente revolucionário pelo seu marido, busque a presença do Senhor como quem deseja encontrá-lo pessoalmente. E busque ser a esposa que Deus quer que você seja. Essa é a melhor coisa que você pode fazer para o seu marido. Porque Deus usa mulheres que o amam para ajudar maridos que precisam de ajuda. Por fim, eu queria deixar alguns conselhos mais práticos da vida do casamento. São vários os conselhos, eu pretendo ser rápido com eles aqui, mas esses são conselhos que talvez ajude você no simples, no básico, no dia a dia, a demonstrar respeito pelo seu marido, tá bom? O primeiro deles eu gostaria de dizer: comunique-se com clareza. Gente, nós não somos burros. A gente só não entende o jeito que você fala. É verdade, é verdade. Um dia a Gabriela escreveu uma lista, ela chegou para mim e falou assim: nós estamos indo na koinonia, nós precisamos levar um suco. Eu fui ao mercado e comprei um suco, porque eu ouvi a expressão, precisamos comprar um suco. O que eu não sabia é que eu precisava comprar um suco para todo mundo que fosse. Faltaram 6 na minha compra. A gente não é burro. Tá, um pouco, talvez a gente seja. Mas se você comunicar com clareza, a gente entende. A gente consegue ouvir o que você tem para falar se você comunicar com clareza. Por exemplo, para nós, uma conversa com clareza é olho no olho. Você vai sentar em alguma coisa séria? É olho no olho. A Gabriela já sabe, se tem algum problema e nós precisamos conversar, a gente marca o horário. Por que a gente marca o horário? Porque a gente não quer ter conversas sérias no meio de uma briga. No meio de uma briga não é hora de ficar lavando roupa suja de outros problemas. Aliás, a melhor coisa para fazer numa briga é sair dela, não piorar. Então nós marcamos o horário, a Gabriela senta comigo e diz: olha, aconteceu A, B, C e D. Olho no olho, na mesa. Eu falo: entendi. Ela falou assim: isso não pode, isso eu não gostei, isso é ruim. Puxa vida, me perdoa. Não precisa de conflito, não precisa de guerra. A gente só conversa de um jeito diferente. Aliás, deixa eu dar essa dica para vocês, homens. Existe uma coisa que a sua mulher faz com você e que a minha mulher faz comigo que a gente tem que aprender. Que é o seguinte: aquilo que a mulher fala e o que ela quer dizer não são a mesma coisa. É incrível, não são a mesma coisa. Se você chegar em casa e sua mulher disser: olha, eu vejo, tem louça suja na pia. Ela não está fazendo um teste visual. Se você responder para ela assim: é verdade, existe louça suja na pia, você perdeu a comunicação. Que o que ela disse, o que ela quis dizer são coisas completamente diferentes. Ela disse: olha, tem pratos sujos na pia, mas o que ela quis dizer é: você poderia, por favor, lavar a pia para mim? Mas essa frase é dura de sair do coração das nossas irmãs. Ah, como pedir ajuda é difícil. Então elas dão dicas, elas falam: olha, tem a calça, você viu o tênis, a criança precisa disso. Pô, me diz o que você quer que eu faço. A gente não precisa ficar nessa gincana de descobrir qual que é a próxima pista.
E geralmente nós somos assim, o que nós dissemos e o que a gente quer dizer, geralmente é a mesma coisa, mas se a gente está brigando e a gente fala alguma coisa, o que elas entendem? Ah, então você quis dizer isso? Não, eu só quis dizer o que eu disse. Se eu quisesse dizer o que você falou, eu diria o que você disse. Só comunica com clareza, irmãos, ajuda a gente. Segundo lugar, eu diria para você, valorize o trabalho e as conquistas do seu marido. Parece uma coisa boba, mas nós homens, nós temos um ponto frágil no nosso coração. Do lado essa cara de braveza que a gente tem, o nosso coração é fofinho. Existe uma coisa que a gente faz e a gente tem prazer em fazer, que é lutar no mundo dos negócios e dos trabalhos e chegar em casa para oferecer algum tipo de conforto e segurança para a nossa família. Nós temos isso quase que naturalmente, exceto essa nova geração que está vindo com preguiça. Mas geralmente a gente tem isso, né? E uma das coisas que a gente se sente profundamente respeitado é quando vocês chegam para a gente e dizem: obrigado por fazer isso. E isso é muito melhor do que presente de aniversário. Isso é muito melhor do que fazer uma festa surpresa de sair no restaurante chique. Porque você está reconhecendo que o nosso propósito de servir e cuidar de vocês não tem sido em vão. Você quer respeitar o seu marido? Valorize o trabalho dele. O trabalho dele parece para você aquilo que tira ele de você. E se você é controlador, é muito ruim que o trabalho tome muitas horas do dia do seu marido. Mas se você já entendeu que você precisa respeitá-lo, valorize o trabalho, valorize as conquistas. Você foi promovido. Cara, seja a pessoa que mais vibre com ele essa promoção. Porque para ele, isso é o sinal que ele só vai encontrar nos melhores amigos. E a melhor coisa para você ser a melhor amiga do seu marido. Valorize o trabalho e as conquistas dele. Valorize o desejo dele de prover e proteger você. E eu sei que ele gasta muitas horas no trabalho e talvez ele pudesse ajustar algumas dessas coisas na vida dele. E tem gente que precisa mesmo ajustar. Mas a gente tem esse desejo. Um homem maduro no Senhor, ele quer que sua família esteja protegida. Ele quer voltar para casa e dizer: as crianças comeram essa semana. Graças a Deus por isso. E você vai dizer para o seu marido: muito obrigado pelo seu empenho. Eu me sinto segura do seu lado. Você vai comunicar respeito para o seu marido. Valorize o desejo do seu marido em analisar e aconselhar os seus casos. Uma das coisas que às vezes vocês, meninas, têm diferente de nós, é que vocês conversam com as suas amigas sem qualquer pretensão de resolver o problema de vocês. Então as meninas se reúnem e falam assim: ai, você não sabe, aconteceu isso. Outra fala: ai, aconteceu comigo também. E ninguém resolve nada de ninguém, vocês só contaram o que aconteceu. Aí vocês vão para casa e levam a mesma mentalidade para conversar com o seu marido. Só que o seu marido, ele foi, se ele não é um panacão, claro, ele foi programado para resolver problemas. Então você chega para ele e fala assim: ai, você acredita? A fulana fez isso comigo hoje. Fala direito com ela, volta lá, liga o telefone e fala que não é assim. Ela fala: ai, eu só queria conversar. A gente não entende essas coisas. Não faz sentido para a gente conversar essas coisas. E a bem da verdade, a maioria de vocês conhecem os seus maridos muito de perto. E às vezes vocês não dão para ele o respeito que ele deveria ter, porque você conhece as falhas que ele tem. E por isso, quando ele propõe alguma coisa para você, você tem a tendência de rejeitá-lo. Você tem a tendência de dizer: não é bem assim, você não sabe o que eu estou passando. E esse desejo que ele tem de, às vezes, analisar a situação e aconselhar, é um modo que ele entende que pode te proteger. Às vezes ele está errado, às vezes ele fala do jeito errado, mas o que ele quer é proteger você. Como é que você mostra respeito por seu marido? Eu só queria que ele me ouvisse, mas ele me deu uma proposição de solução. Graças a Deus que eu tenho um marido que se preocupa comigo.
Ele quer solucionar os meus problemas. Eu preciso valorizar isso nele. Por último, eu diria para vocês, valorize o desejo que ele tem por você. Hoje, mulheres, se você tem um marido que te procura de noite, dê graças a Deus. Porque, olha, tá difícil. Essa juventude criada na pornografia, ela tem sido destruída na área sexual. Porque eles ficaram ou apáticos, porque não conseguem nada mais real, ou eles ficaram umas bestas, que têm desejos repulsivos. Mas se o seu marido é só um panacão comum, que busca você, que se interessa por você, que procura você de noite, ele está testemunhando para você que ele não quer a fulana do trabalho, que ele não quer a menina da televisão, ele não quer a pornografia do celular. Ao invés de olhar para o seu marido e dizer, você só pensa nisso, dê graças a Deus que ele pensa nisso com você. Que talvez esse marido que te persegue à noite, ele é realmente um marido que está querendo você e não outras coisas. Se o seu marido não te procura, talvez você tenha um de dois problemas. Ou ele está gastando a energia dele com mulheres com quem ele não deveria fazer. Ou ele está gastando a vida dele no celular, na internet, ou com outras coisas. Ou ele ficou velho, que também acontece isso quando a gente fica velho. Eu esqueci da terceira opção, eu sou ruim de matemática. Pode ser que seja só ele está ficando velho, as coisas estão passando. Pode ser só ele precisa ir ao médico. Pode ser. Mas não descarte que o marido que não te procura é um marido que está gastando energia em outro lugar. E isso não é o lugar de ficar quieta e permissiva. Esse é o lugar da mulher madura que se levanta e coloca o casamento diante de Deus e diz, Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que está acontecendo aqui. Porque se ele precisa ir para o médico, eu levo. Mas se ele está gastando isso em outro lugar, nós precisamos resolver um problemão na nossa família. A Escritura diz o seguinte sobre a mulher prudente, ele diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Mulheres, escolham construir o lar de vocês e não destruir. Escolham respeitar o seu marido. Escolham o caminho do Evangelho para vocês e não o caminho desse mundo. Porque no final do caminho desse mundo existe perdição. No final do caminho desse mundo existe divórcio. Um casamento que dura para a glória de Deus é um casamento em que a esposa escolhe respeitar o seu marido de acordo com o ensino das Escrituras. Cada um de nós vai exercer funções diferentes. Mas vocês, esposas, lembrem-se, o convite da Escritura é para abandonar os modelos desse mundo, adotar a mentalidade do Evangelho, servir os seus maridos e respeitá-los. Isso vai ser saúde para o seu casamento. Isso vai ser saúde para a sua jornada de fé. Vamos orar? Senhor Deus, eu começo essa oração pedindo e clamando pela Tua misericórdia sobre as nossas irmãs, Senhor. Puxa vida, Senhor, que fardo pesado esse mundo coloca sobre elas. Que injusto é esse mundo com as nossas irmãs, com as Tuas filhas, Senhor. Tem misericórdia delas, Senhor. Mas a minha oração, eu te peço, abra o coração delas para que elas possam entender onde estão as mentiras de Satanás nesse mundo e como que a verdade do Evangelho pode libertá-las, para que elas sejam mulheres maduras, para que elas sejam mulheres cheias do Teu Espírito, mulheres santas, que se ocupam com a Tua verdade, que se ocupam com a Tua palavra, mulheres que oram pelos seus maridos, mulheres que oram por suas famílias. Senhor, levanta, Senhor, mulheres que sejam
guerreiras pela tua causa, que sejam empoderadas pelo teu Espírito, que sejam poderosas das tuas obras na vida delas, Senhor, e que elas sejam mulheres que manifestem respeito, Senhor. Ajuda, Senhor, as nossas irmãs para que elas sejam cada vez mais parecidas com aquilo que o Senhor espera, para que elas sejam esposas que glorificam o teu nome. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.